E aí, galera? Beleza. Hoje a gente vai mergulhar de cabeça no assunto que está dando o que falar. A lei nova, a lei número 15.100, que regulamenta o uso de celular nas escolas. Pois é, essa lei Entrou em vigor agora em janeiro, né? é esse mês. E a gente sabe que a cabeça de vocês, professores, deve estar fervilhando de dúvidas, né? Com certeza. Mas, relaxa. A gente tá aqui para desvendar tudo tintim por tintim sobre essa lei. Mas antes, já sabe, né? Se inscreve no nosso canal, ativa as notificações, deixa o seu comentário, compartilha esse vídeo com a galera. Isso, vamos lá. Então, vamos começar pelo começo, né? Essa lei, ela é tipo um marco, né? Porque ela tenta colocar ordem numa questão que, sei lá, acho que todo mundo concorda que afeta o aprendizado, a convivência entre os alunos, até a saúde mental da molecada. Sem dúvida. Mexer com o celular na escola é mexer num vespeiro, né? Total. E olha só, a lei não tá de brincadeira, não. Ela vale para todos os cantos da escola, não só dentro da sala de aula, não. Pátio, corredor, até no ônibus escolar. Agora é lei federal, né? E não é só a molecada que tá na mira, não, viu? A lei deixa bem claro que professores, funcionários, todo mundo ali precisa seguir as regras também. A gente também precisa dar o bom exemplo, né? Nada de ficar de olho no celular durante o recreio. Mas calma. A lei não é um bicho de 7 cabeças, né? Ah, tá. Ela permite usar o celular para fins pedagógicos. Ufa. Desde que seja trabalho, né? Falando em trabalho, uma coisa que me chamou a atenção foi a parte que a lei fala dos perigos do uso excessivo do celular. Vício, cyberbullying, ansiedade, depressão. Pelo jeito, o governo está levando a sério os impactos disso tudo na saúde mental dos alunos. Com certeza. A lei, inclusive, ela obriga as escolas a criarem estratégias para lidar com esses problemas, né? Imagina só, palestras sobre uso responsável, apoio psicológico para quem está viciado, até áreas livres de celular dentro da escola. Nossa, quanta coisa! Mas e aí, será que só proibir o celular resolve? Não rola o risco da molecada usar escondido, acabar piorando a situação? Boa pergunta. Essa é uma questão complexa, né? A gente sabe que proibir por proibir nem sempre funciona. O ideal é ter um trabalho de conscientização, mostrar para os alunos os benefícios de usar o celular com moderação. E aí entra o papel fundamental da escola, dos professores e, claro, da família também, né? Verdade. E falando em família, a lei também destaca a importância da participação dos pais nesse processo todo. Afinal, a educação digital começa em casa, né? Com certeza. A lei incentiva as escolas a promoverem diálogos com os pais para que todo mundo esteja junto nessa missão de educar para um uso responsável do celular. Isso aí. Pessoal, essa conversa está sendo super importante para a gente entender essa nova lei, né? Aproveita para se inscrever, ativar as notificações e compartilhar com a galera. Compartilha. Uma coisa que me chamou a atenção na lei foi a preocupação com a inclusão. Ela deixa claro que as regras do celular não podem prejudicar alunos com deficiência, por exemplo. A acessibilidade precisa ser garantida para todos, dentro e fora da sala de aula. Com certeza. A inclusão é fundamental para que a lei funcione de forma justa e igualitária. E aí, o que vocês acham de tudo isso? Contem pra gente nos comentários. O que a gente está vendo é que essa lei é só o primeiro passo de uma longa jornada, né? A tecnologia está mudando o tempo todo e a gente precisa estar sempre atentos para garantir que o celular seja um aliado e não um vilão na educação dos nossos alunos. Sensacional. Se inscreve no canal, ative as notificações, compartilhem esse vídeo e nos ajudem a espalhar essa informação tão importante. Isso aí. Contamos com a participação de vocês. Então, vamos lá. A gente sabe que o uso excessivo de celular em sala de aula tem sido uma grande dor de cabeça para os professores, né? Sem dúvida. É difícil competir com a avalanche de estímulos que os celulares proporcionam. Tem notificação, mensagem, jogos. Tudo disputando a atenção dos alunos com o conteúdo da aula. Isso impacta diretamente no aprendizado, na concentração, na capacidade de foco. É um problema que a gente precisa enfrentar de frente. A lei tem como objetivo principal proibir o uso do celular pelos alunos durante as aulas. E olha, a lei é bem clara. Essa proibição vale para todas as etapas da educação básica. Do ensino infantil ao ensino médio, nada de celular durante as aulas. E quando a lei fala em sala de aula, ela se refere a qualquer espaço da escola, tipo pátio, biblioteca, laboratório. Exatamente. A lei define sala de aula de forma bem ampla, incluindo todos os espaços escolares durante o período de aula. Ou seja, durante o período de aula, o celular deve ficar guardado, independente do lugar. A ideia é garantir um ambiente livre de distrações para que o aprendizado seja o foco principal. Faz sentido. Mas e se o celular for usado como ferramenta pedagógica durante uma atividade, por exemplo? A lei prevê essa possibilidade. O uso do celular com fins pedagógicos, sempre com orientação do professor, é permitido. Ah, que bom.
Já pensou usar um aplicativo educativo, gravar um vídeo para um trabalho? As possibilidades são muitas. O celular pode ser um aliado poderoso no processo de ensino e aprendizagem. Desde que usado de forma planejada e com objetivos pedagógicos claros. Exatamente. E claro, em casos de emergência para comunicação em situações de perigo, o uso do celular também é liberado. Perfeito. A lei parece bem completa e atende às diversas situações do ambiente escolar. Mas me diz uma coisa, você acha que essa mudança vai ser bem recebida por todos? Bem, a gente sabe que toda mudança gera um pouco de resistência, né? É verdade. A gente imagina que alguns alunos e pais podem questionar a proibição do uso do celular. É natural. Afinal, o celular já faz parte do dia a dia de muita gente e mudar hábitos não é fácil. Por isso, a lei incentiva as escolas a criarem estratégias para lidar com essa questão. É fundamental ter um diálogo aberto com a comunidade escolar, explicando os objetivos da lei e os benefícios que ela trará para o processo de aprendizagem. Realizar atividades de conscientização, palestras, debates. E também oferecer apoio aos alunos que enfrentarem dificuldades em se adaptar à nova realidade. É importante a escola estar preparada para acolher e orientar os alunos nesse processo de transição. Sem dúvida, a mudança de hábitos exige tempo, compreensão e apoio. Aliás, falando em apoio, a lei também destaca a importância de se trabalhar a questão da saúde mental dos estudantes, né? Sim, a lei demonstra preocupação com a saúde mental dos alunos, que podem ser impactados pelo uso excessivo de aparelhos eletrônicos. A gente sabe que o uso excessivo de celular pode levar ao isolamento social, à ansiedade e à depressão. E a escola tem um papel fundamental na prevenção e no combate a esses problemas. É preciso criar espaços de acolhimento, de diálogo, de escuta. E oferecer suporte psicológico aos alunos que precisarem de ajuda. E aí, na sua opinião, quais são os principais benefícios que a gente pode esperar com a implementação dessa lei? Acredito que a lei tem um potencial enorme para melhorar o ambiente escolar como um todo. A gente pode esperar salas de aula mais tranquilas, alunos mais focados, maior participação nas atividades. Sem dúvida. Com menos distrações, os alunos poderão se concentrar melhor nas aulas, interagir mais com os professores e colegas, aprofundar seus conhecimentos. E, consequentemente, teremos uma melhora significativa no aprendizado. Exatamente. E não podemos esquecer do resgate da interação social, do contato humano, que muitas vezes se perde no mundo virtual. É verdade. Sem o celular, os alunos terão mais oportunidade de conversar, brincar, se conectar de forma real. Isso é fundamental para o desenvolvimento social e emocional de cada um. Sem dúvida. Mas, como toda mudança, a implementação dessa lei também vai trazer alguns desafios, né? Claro, é preciso estarmos preparados para enfrentar algumas dificuldades. A falta de investimento em infraestrutura, a necessidade de capacitar os professores para usar a tecnologia de forma pedagógica. A resistência de alguns alunos e pais são obstáculos que precisam ser superados. É uma nova realidade que exige a adaptação de todos nós. Mas, se pensarmos nos benefícios para os alunos, para a qualidade da educação, o esforço vale a pena. Concordo plenamente. É um passo importante para construirmos um ambiente escolar mais propício ao aprendizado e ao desenvolvimento integral dos alunos. E você que está nos acompanhando, o que acha dessa nova lei? Compartilhe sua opinião nos comentários. Aproveite para se inscrever no canal, ativar as notificações e ficar por dentro de todas as novidades. A tecnologia é uma ferramenta poderosa, mas precisamos usá-la com sabedoria. Para que ela contribua de forma positiva para a formação dos nossos alunos. Ficamos por aqui, mas a conversa continua nos comentários. Compartilhe esse vídeo com outros professores e vamos juntos construir um futuro mais conectado e consciente para a educação. Combinado. Até a próxima!